Enfim, meninos, então todo mundo entendeu qual que é a vibe nossa de agora para frente? Então, senhores, temos, né, contas antigas para acertar, tá? Então nós temos que temos ainda 15 dias de aula, né? Galerinha, temos aí 15 dias de aula para as nossas férias, né? E aí, cara, a gente tem que ver nesse intermeio aí, né? O último capítulo do livro 2 e o primeiro capítulo do seu livro 3. Qualquer coisa, galera, chama no bate-papo aí, tá bom? Deixa eu colocar a tela aqui. Enfim, galera, os últimos, né? Mano, os últimos assuntos do seu livro 2 e o comecinho do 3 fala sobre um assunto conhecido como dilatação. E a dilatação, meu irmão, é um fenômeno simples. Cara, é um fenômeno simples, simples, simples. Quando eu esquento o material, quando eu esquento, as coisas crescem. E quando eu esfrio, elas encolhem. Cara, isso é muito utilizado, por exemplo, nas engenharias, na medicina, tá? Quem mexe com eletrônica, na eletricidade, isso aí influencia em vários fatores. Então, a lei da dilatação é simples. Galera, quando eu esquento o material, ele cresce. Quando eu esfrio, ele encolhe. Isso é conhecido como lei da dilatação. Tá, beleza. O que é o fenômeno de dilatação, meninos? O que é o fenômeno, hein? Pega seu livro 2, depois olha ele. Ele começa introduzindo dilatação, fazendo uma contextualização com fake news, cara. É mais engraçado, né? Essa aqui é uma foto, cara, de uma ponte chamada Ponte Rio-Niterói. É lá no Rio de Janeiro, cara. Ponte Rio-Niterói. Ela tem, mano, quilômetros, né? Uma ponte extensa pra dedéu, né? E essa aqui é uma foto no ano de 2014. Cara, tinha Copa do Mundo aqui no nosso país, tá? Um evento importante. E saiu uma fake news, galera, tá? Que a ponte estava rachando. Depois vocês olhem lá no seu livro, tá? É muito engraçado. Cara, vocês já estudaram na matemática função exponencial, né? Cara, vai dobrando, dobrando, trinha, né? Então, cara, com fake news acontece algo parecido. Uma mentira contada muitas vezes acaba virando uma verdade, vai propagando, esparramando, né? Essa foto aqui mostrava, cara, aparentemente, ó, pô, esse trinzinho emendado aqui, né? Pô, olha o tamanho da rachadura aqui, vai cair, vai cair. Não, não é assim que funciona, né? Cara, isso na engenharia é conhecido como uma junta de dilatação. Então, quem trabalha com a construção civil, por exemplo, deixa espaço para as coisas dilatarem. Cara, isso aí é conhecido na engenharia como junta de dilatação. Como que funciona o processo de dilatação, meninos? Quando eu olho, hoje vamos estudar dilatação de sólidos, mas a regra é mais ou menos a mesma também para líquido. Quando eu olho para um material, por mais duro que ele aparente ser, por exemplo, esses blocos de concreto aqui, o engenheiro chama de bloquete. Cara, pelo amor de Deus, não vai tirar esse L aqui não, senão o trem fica bobagem, tá? Então, na construção civil, é comum utilizarem bloquetes, né? São blocos de concreto, cimento, assim. E por mais duro que ele aparente ser, cara, quando você vai lá e dá um zoom, fudidão, você tem que entender que lá dentro as moléculas têm uma agitação, não é isso? Tem, cara, tem, tá? É óbvio que no estado líquido e principalmente no estado gasoso, essas moléculas têm maior liberdade para se mover. Mas no estado sólido, as moléculas também se movem. Elas ficam tipo, vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá? Elas têm uma agitação. E essa agitação, ela é governada pela temperatura. Ah, então não é difícil de você imaginar, mano, se eu esquentar esse bloquete aqui, se eu esquentar esse bloco, as moléculas ficam mais agitadas e a distância média entre elas vai aumentando. O corpo tende a aumentar as suas dimensões. Mano, se tiver espaço, ele cresce para tudo quanto é lado. No comprimento, na largura e na altura. Na engenharia civil, por exemplo, é comum você deixar um vão, um espaço. Porque se um quer crescer e o outro quer, não tem espaço, um monta em cima do outro e até racha, trinca. Da mesma maneira, quando você diminui a temperatura de um corpo, essa agitação vai diminuir e a distância média entre as moléculas também diminui. O material encolhe, ele reduz as suas dimensões. Então, de uma forma geral, meninos, a lei da dilatação é simples, tá? Quando nós aquecemos um sólido, em geral, ele tende a aumentar as suas dimensões. Quando eu esquento o material, ele cresce. E quando eu esfrio, o contrário também vale, ele encolhe.
É claro que, meninos, não é tão exagerado igual a gente coloca. Existem algumas exceções à regra, mas, cara, a regra geral, a maioria dos materiais, quando eu esquento ele, ele cresce. Esquentou, o trem cresceu. Esfriou, o trem encolhe. Quando eu esquento, o trem cresce. Quando eu esfrio, ele encolhe. Enfim, meninos, quando a gente aquece um material, ele tende a aumentar as suas dimensões. Mas na construção civil, por exemplo, o pessoal usa muito isso. Mano, e não é só o povo da engenharia, não, tá? O pessoal que mexe com medicina também. Você toma uma pancada aqui, pá, no músculo, fica tudo roxo, né? Aí o médico fala, não, amigo, ó, seguinte, hein? Até 24 horas vamos fazer uma compressa, uma bolsa de gelo, tá? Que essa lesão ali tem microvasos ali, né? Que teve o quê? Microhemorragia, microlesões. Quando você faz a compressa de gelo, o trem vai contrair, né? Você tipo tá encolhendo né, a veiazinha lá dentro, de uma forma bem vulgar, não é isso? Tá, mas só vale até 24 horas nesse tipo de lesão. Depois de 24 horas, lesão muscular, o médico vai te pedir para fazer compressa com água morna. Enfim, cara, tem algumas áreas, tá? Na biologia, tá? Na química, na medicina, que você também contabiliza o processo de dilatação. A regra é simples, meninos. Todo mundo entendeu o fenômeno da dilatação? Mano, quando eu aqueço o material, esquentou, o trem cresce. Quando eu esfrio, ele encolhe. Tem algumas exceções, depois a gente coloca. Mas, em princípio geral, quando eu aqueço o material, ele aumenta as suas dimensões, dilata, expande. E quando eu esfrio o material, ele vai lá e encolhe, ele reduz as suas dimensões. Então, cara, a dilatação é simples. Esquentou, o trem cresce, esfriou, as coisas vão o quê? Cara, elas vão encolher. Dúvidas aí? Dívidas, decepções amorosas? Ô, cara, vocês estão com o áudio cortado, mas dá um toque no bate-papo aí. Qualquer dúvida aí, galera, tá? Qualquer dúvida aí, chama no bate-papo que eu abro o seu áudio. Mas a regra aqui é simples. Quando eu esquento, o corpo cresce. E quando eu esfrio, ele encolhe. Esquentou, o trem cresce, esfriou, ele encolhe. Não é assim? Tranquilão? Mano, na engenharia civil é comum você ver juntas de dilatação. Nós vamos ver vários problemas, tá? No finalzinho do livro 3 e o começo... Perdão, finalzinho do livro 2 e comecinho do 3, tá? São 2 capítulos que ele coloca dilatação e você vai ver juntas de dilatação no exercício. A Maria Luísa perguntou, prof, é isso que temos no asfalto? Também, amiga, tá? Uma das consequências, também, tá? No asfalto você tem também exemplos de dilatação, tá? Agora, vamos lá, meninos. Em construção civil, por exemplo, mano, aquele lance lá da ponte Rio-Niterói foi uma fake news famosa. Isso aqui não é uma rachadura, não, mano, tá? Na construção civil, é comum o engenheiro deixar espaço para as coisas dilatarem. Eu tenho uma coluna aqui, ou 2 vigas, tá? Mano, uma vai e montou em cima da outra. Se não tem espaço para crescer, isso aí pode causar fissuras, micro-rachaduras. Então é comum, quando tu passa em ponte, viaduto, você vê uns vão. Cara, é vão de centímetro, tá? Aquilo é conhecido na construção como uma junta ou um vão de dilatação. Junta de dilatação é um espaço que eu deixo para as coisas dilatarem. Nós vamos combinar que quando a gente esquenta o material, quanto maior for o seu comprimento inicial, maior vai ser a sua dilatação. Então, quando você trabalha com obras grandes, vigas, colunas grandes, com muitos metros, você tem que deixar um vão grande, um espaço para a estrutura dilatar. Porque é todo dia, cara, tá? Mano, se você pegar 24 horas seguidas, vai vir a madrugada, a temperatura diminui e as coisas encolhem. Temperatura aumenta, as coisas expandem. Se não tiver espaço para elas dilatarem, isso aí pode proporcionar microfissuras, pequenas rachaduras, tá? Mano, aí em linha férrea também é comum você ver isso. Você vai acompanhando um trilho de trem de ferro ou do metrô, aí você vê entre um trilho e outro um vão. Cara, esse vão aqui é chamado de junta ou vão de dilatação. Vai depois, tem uma linha de trem que passa ali perto da pecuária. Ali na Vila Nova, tá? Mas não vai muito tarde, não, que lá é perigoso. Você vai andar pela linha férrea lá, você vai ver um vão assim, tá? Isso é espaço para as coisas dilatarem. Mano, ó, que merda isso aqui, ó, tá? Por exemplo, é comum quando tem incêndio, né? Numa linha férrea, os trilhos dilatarem além do que foi projetado, né?
e virar esse Zetel todo aqui. Enfim, meninos, na rede elétrica também é comum, em determinadas épocas do ano, você vê os cabos elétricos mais esticados. E aí, em dias mais quentes, você vê os cabos do quê? Com essa pança maior. Isso influencia, tá? Ô, meninos, na rede elétrica, a gente também vê a olho nu. Cara, a olho nu, cara, tá? Dias mais frios, você vê o cabo mais esticadinho e dias mais quentes com a pancinha maior. Isso vai influenciar depois no que a gente chama de resistência elétrica. Cara, quando a eletricidade passa por um material, a dificuldade que a eletricidade encontra ao passar por um condutor é chamado de resistência elétrica. E ela também é influenciada pela temperatura do condutor. Quando entra uma frente quente na cidade, mano, o que você vai ter? As moléculas ali do condutor ficam mais excitadas. E aí fica mais difícil para a eletricidade passar no condutor. Então, a gente vai ter um aumento médio na resistência elétrica da linha de transmissão. Quando entra uma frente fria na cidade, a temperatura diminui, as moléculas lá dentro ficam menos agitadas. E aí fica mais fácil para a eletricidade passar pela rede elétrica. Tu tem o quê? Uma redução média na resistência elétrica da linha. Então, para a gente, cara, tá? Problema de dilatação que não tem conta é fácil. Quando eu esquento, o trem cresce. Quando eu esfrio, as coisas encolhem. Agora, vamos classificar, galera. Temos 3 tipos de dilatação. Então, dependendo dos problemas que eu for fazer, tá? Eu posso ter 3 tipos de dilatação. A dilatação linear, beleza? Que vai se preocupar com o comprimento. Então, nós vamos combinar, hein? Na dilatação linear, tá? Dilatação linear, nós vamos nos preocupar com quem? Com o comprimento do material. Vamos chamar de L. Então, na dilatação linear, eu vou me preocupar só com mudanças no comprimento do cara. A regra é simples. Se eu esquento, ele cresce. Se eu esfrio, ele encolhe. Na dilatação linear, a gente só se preocupa com o aumento ou redução no seu comprimento. Em geral, cara, os problemas que você vai ver no seu livro vai te dar o comprimento inicial dele, L0. Esse L0 é o comprimento inicial. É o tamanho dele antes de você mexer com a temperatura. E aí, meninos, olha, quando a temperatura dele aumenta, ele fica mais comprido. Quando a temperatura diminui, ele encolhe, fica mais curto. Em geral, nos problemas, nós vamos calcular o ΔL, que a gente chama de variação do comprimento. Então, tem problemas, tá? Na física, na química, nas engenharias, tá? Que a gente só se preocupa com as mudanças no comprimento do material. E comprimento, cara, nós vamos usar a letra L. Em geral, os problemas do teu livro, cara, em geral, hein? Eles te dão o comprimento inicial, o tamanho dele, e vai esquentar o material. Aí ele dilata. E aí a gente calcula rapidinho o ΔL. Qual foi a variação no seu comprimento? Quando eu acho um ΔL positivo, eu sei o quanto ele cresceu. Tem problemas que ele te dá o comprimento inicial, L0, e aí ele esfria o material. O material vai encolher. E aí nós vamos fazer uma conta simples na próxima aula e vamos achar o ΔL dele. Um ΔL negativo, tipo menos 3 milímetros, me diz o quanto ele encolheu. Então, na dilatação linear, cara, tá? Vamos organizar aqui para ficar bonitinho para você. Na dilatação linear, cara, o que você vai ter? Você vai ter um material, tá? E aí, cara, o que tu tem que entender, mano? Que esse material, ele possui medidas, dimensões, né? O tamanho inicial dele eu chamo de L0. Por que L0? Porque é o comprimento dele no início da parada. Como assim? Mano, se eu pegar uma trena e medir esse cara, as suas dimensões, elas estão linkadas, amarradas na temperatura. Como assim? Tipo, se a temperatura tá marcando 20, eu pego a minha trena e pá, vejo que ele tem 2 metros, cara, ele não vai ter 2 metros pro resto da vida, não. Ô, meninos, esse material, esse sólido aqui, o tamanho dele fica variando. É sério? É, tá?
Mano, durante a madrugada, quando esfria, ele encolhe um pouquinho. Durante o dia, quando esquenta, ele expande um pouquinho. Então, quando eu aqueço um sólido, ó, fogo da Babilônia, fire da hole, esse sólido vai dilatar. Ele vai ficar maior e mais grosso. Porém, meninos, na dilatação linear, eu só vou me preocupar com a mudança no comprimento, que eu vou chamar carinhosamente de delta L. Então, meninos, eu vou dar um tempo para você printar, hein? Tem pergunta no bate-papo, vou parar um pouquinho. Então, quem quiser printar essa tela aí, na dilatação linear, nós só vamos nos preocupar com o aumento ou com a redução no comprimento dele. Então, na dilatação linear, nós só vamos nos preocupar, tá? Caso ele seja aquecido na dilatação, enquanto ele cresceu, vamos calcular, ou caso ele seja esfriado na contração, enquanto que ele encolheu. Então, essa é a primeira dilatação, hein? Dúvidas aí, senhores? Dívidas, decepções amorosas? A Eduarda perguntou, hein? Prof, você poderia repetir o que é dilatação linear para eu copiar aqui? Tá? Então, deixa eu colocar aqui, printa aqui, ó, Eduarda, tá? Vamos lá. Amiga, dilatação linear, Eduarda, tá? Dilatação linear é a dilatação só no comprimento, tá? Então, na dilatação linear, a gente vai se preocupar com mudanças só no comprimento dele. Então, ó, na dilatação linear, nós só nos preocupamos com o comprimento e vamos usar a letra L. Tem problema igual aquele do trilho de ferro. O engenheiro está cagando e andando, com perdão da palavra, para o quanto o trilho vai ficar mais grosso. Ele só quer saber o quanto o trilho aumenta no comprimento, que é para ele deixar um espaço. Naquele problema, por exemplo, da ponte Rio-Niterói, né? Você viu, parecia uma rachadura, né? O engenheiro só precisa saber, não quer saber se a pista ficou mais grossa ou mais fina. Ele só quer saber o quanto cada secção daquela ponte aumenta no comprimento. Então, na dilatação linear, nós só vamos nos preocupar com a mudança no comprimento, tá? Beleza? Agora, tem problemas que eu não vou poder me preocupar com o comprimento. Mano, você tá lá tocando uma obra, você tá fazendo uma laje lá de um galpão. Aí você concreta 10 metros de comprimento e 50 de largura. Quando a temperatura aumentar, aí você também vai ter que contabilizar nas suas contas o quê? A área. Então, a segunda dilatação que nós temos chama-se dilatação superficial. Você entende que na linear eu só vou olhar só para a mudança no comprimento? Agora, tem situações, cara, que eu vou preocupar com outras coisas. O segundo tipo de dilatação que nós temos é a dilatação superficial. Se eu tenho uma chapa de aço, por exemplo, cara, ó, eu vou lá e vejo o meu termômetro marcar 25 graus Celsius. Eu pego a minha trena e vou lá, pá, medir o comprimento. Mano, eu pego a minha trena lá para 25 graus, eu vejo que ele tem 3 metros de comprimento. Eu pego a minha trena, meço a largura, tem 2 de largura. Mano, você entende que qualquer mudança, por menor que seja na temperatura, ela vai ficar um pouquinho maior ou menor no comprimento e na largura. Então, mas para o engenheiro, ao invés de fazer duas contas, calcular dilatação no comprimento e calcular na largura, 3 vezes 2, eu vou falar que essa chapa tem uma área inicial de 6 metros quadrados. Então, ao invés de eu trabalhar com comprimento e largura, eu trabalho com área. Quando eu esquentar isso aqui, fogo da Babilônia, fire da hole, sim? Você entende, mano, que ele vai crescer no comprimento e na largura? Na dilatação superficial, eu vou preocupar com o aumento na área. Mano, quanto mais a temperatura dele aumentar, tipo, ó, de 25 foi para 45, maior vai ser a expansão dele na área. Então, para o engenheiro, ele vai querer calcular em quantos metros quadrados essa chapa aumentou. Então, se na dilatação linear eu me preocupo com o comprimento, na dilatação superficial eu vou me preocupar com o quê? Com mudança na área. Então, se você puder capturar essa tela aí, dá um print. Isso, dilatação linear, a gente se preocupa com o comprimento. E usamos a letra L. Dilatação superficial, nos preocupamos com área. E usamos a letra A. Então, mano, para dilatação superficial,
Nós vamos trabalhar com área e, em geral, os exercícios vão te dar o A0, que é a área inicial. Então, em geral, a maioria dos exercícios te dá a área inicial. Tranquilo? E aí, se o corpo for aquecido, essa área vai aumentar. Se o corpo for esfriado, essa área vai diminuir. E nós vamos calcular facinho o ΔA. Então, a maioria dos problemas de dilatação superficial, ele vai te dar a área inicial e vai aquecer ou esfriar o sólido. E aí nós vamos rapidinho, é uma multiplicação. Cara, é só pegar 3 caras e multiplicar. E aí a gente vai calcular, cara, facinho, qual é a variação da sua área. Então, esse ΔA é a variação da área. Meninos, olha, o próprio nome é bem sugestivo contigo. Quando eu esquento o material, geralmente ele cresce. Se eu esquento, o trem cresce. Se eu esfrio, ele encolhe. Não é assim? Cara, tem algumas exceções para essa regra, mas a maioria dos materiais, quando eu esquento, eles crescem. Aumenta seu comprimento e aumenta também sua área. Porém, tem exercício que você vai ver, mano, tá? Que eu só preciso calcular o aumento no comprimento. Tem exercício lá no seu livro que você vai ver lá nas respostas, centímetros, metros, tá? Você só precisa saber a mudança no comprimento. Tem problemas que você já vai ter que mexer com área. Você vai ver lá e vai mudar os metros quadrados, centímetros quadrados, tá? Então, na dilatação linear, eu me preocupo com o comprimento. Na dilatação superficial, com área. A última dilatação é óbvia. Mano, é eu me preocupar com o volume. Então, na última, últimos moicanos, na última dilatação, na superficial, eu vou preocupar com área. E na volumétrica, a pegada aqui é mexer com volume. Então, mano, tá de boaça, né? Então, na dilatação volumétrica, quando eu tenho um bloco, o engenheiro chama isso de bloquete, né? Cara, é um bloquinho tipo tijolo, né? Mano, olha, as medidas de um corpo sempre estão atreladas à temperatura. Cara, o tamanho desse bloquete, desse bloco, cara, depende da temperatura. Tá, se a temperatura mede 30, eu vou pegar minha trena e né? Agora aqui, ó, tá em 3D, eu tenho 3 medidas para fazer. Mano, ó, vou ter o comprimento dele, vamos supor 20, largura 10, altura 10. Cara, quando a temperatura mudar, se eu esquentar, ele vai crescer no comprimento, vai crescer na largura e vai crescer na altura. O engenheiro não vai fazer 3 contas. Ele vai se preocupar com o volume, o tamanho da peça. Cara, eu vou multiplicar 20 vezes 10, é 200 centímetros quadrados de área da base. 200 centímetros quadrados vezes 10 de altura. Para o engenheiro, ele fala que esse bloco aqui tem 2.000 centímetros cúbicos, ou 2 litros. Ah, então ao invés de eu mexer com comprimento, largura e altura, eu faço, mano, uma conta só. Ah, eu vou mexer só com volume. E é claro para todo mundo que, em geral, se isso aqui é um material duro, se é um sólido, as dimensões deles estão linkadas à sua temperatura. Então, se a temperatura dele aumentar, ó, o foguinho, fogo da Babilônia, fire in the hole, né? O que nós vamos ter, cara? Esse bloquetinho vai virar um bloquetão, um blocão, né? Cara, é óbvio que não é exagerado igual a gente coloca. Mas, meninos, olha, dependendo da mudança na temperatura, cara, pode ser poucos graus Celsius, vai ter mudança, tá? Então, aqui nós vamos fazer o quê, mano? Calcular a mudança no volume. Então, na dilatação volumétrica, a gente vai se preocupar com o aumento ou com a redução no volume. Então, são 3 dilatações, meninos. Printa essa tela aí, por favor, hein? Linear, volumétrica e superficial. Então, na dilatação linear, a pegada é comprimento, L. Na dilatação superficial, área, A. E na dilatação volumétrica, a gente se preocupa com quem? Com volume. Vamos chamar de V. Em geral, a maioria dos exercícios vai te dar o V0. Ah, é velocidade inicial. Não, para. Isso é coisa do zoinho, né? Não vai confundir com o zoinho, não. V aqui é de volume. O V0 é o volume
inicial. Em geral, o exercício te dá o volume inicial, o tamanho dele, e se o corpo for aquecido, esse volume vai aumentar. Nós vamos fazer um cálculo e descobrir quanto ele cresce. É o ΔV. Ou ele te dá o volume, o tamanho do cara, esfria ele. Nós vamos lá rapidinho, uma conta simples, cara, tá? Na quarta-feira nós vamos treinar cálculo e, cara, calcular a variação do comprimento, a variação da área ou a variação do volume é facinho. É só multiplicar 3 caras. Você vai lá e multiplica os 3 e rapidinho acha, no caso da dilatação volumétrica, o ΔV, que é a variação do volume. Aí. Enfim, meninos, olha, dilatação volumétrica é quando eu trabalhar com volume. Na superficial, quando eu mexo com área. Na linear, quando eu trabalhar com comprimento. Quarta-feira, cara, vamos começar a falar também de dilatação de líquidos. Quando é um líquido, eu só me preocupo, por exemplo, com volume. Por exemplo, cara, o seu pai é dono de um posto de gasolina, beleza, tá? Então, ele tem lá 10 mil litros lá no tanque dele. Se a temperatura aumentar, o que vai acontecer com esses 10 mil litros? Vai expandindo, vai? Nós compramos combustível, é por quê? Por litro, não é assim? Então, o cara, né, o dono do posto de gasolina, não é assim? Embora o tanque dele, um posto de gasolina, o tanque, cara, é subterrâneo, que é para amenizar um pouco isso. Mas todo posto de gasolina, cara, quando você tira a gasolina lá do tanque e leva lá para o carro do cara que você vai vender, tende, ao passar pela bomba, pelas mangueiras, a acontecer desse combustível aumentar um pouquinho a sua temperatura. Isso faz com que o combustível expanda um pouquinho, tá? Para o dono do posto de gasolina, isso aí é bom. Para ele é bacana, tá? Ele vende gasolina por litros. Então, quando o combustível dilata, o dono do posto acha bom, tá? Mas tem o viés, né? Mano, se entra uma frente fria aqui em Goiânia, esfria para dedéu, esse combustível lá dentro tende a encolher um pouquinho, né? E para o dono do posto, isso aí já não é bom. Quando entra uma frente fria e o combustível lá no tanque dele encolhe um pouquinho, como ele vende por litros, não é assim? Ele vai tomar uma resinha, não é isso? Quem mexe com aviação, por exemplo, né? Mano, quem anda de helicóptero, de avião, jatinho, né? Os caras quebrados igual a gente não, né? Quando você vai abastecer um avião, um helicóptero, você vai comprar o combustível, cara, não é por litros não, tá? Quem abastece a aeronave, abastece é por quilos. Mas olha, quando você compra um combustível por quilo, você sai fora desse lance da dilatação. Ô, Lucas, desculpa, hein? Mano, o Lucas pediu para voltar o slide aqui. Ô, tá aí, Lucas, ó. Desculpa, cara. Eu não vi aqui. Então tá fácil, ó. Na dilatação linear, vamos nos preocupar com mudanças no comprimento. Na dilatação superficial, com mudanças na área. E na dilatação volumétrica, com mudanças no volume. Então, dilatação linear, eu mexo com comprimento. Vamos usar a letra L. Na dilatação superficial, vamos trabalhar com área. Vamos usar a letra A. E na dilatação volumétrica, vamos trabalhar com volume. Vamos usar a letra V. Cara, questão de dilatação, as que eu vou pedir para você fazer do seu livro nessa semana, nenhuma delas tem conta, tá? Então, você só vai olhar lá as questões de vestibulares e Enem, e se você entender que quando esquenta, o cara cresce, e quando esfria, ele encolhe, você já mata muitos problemas. Agora, meninos, na física, a gente tem um cara chamado coeficiente de dilatação, tá? Então, quando eu aqueço um material, mano, a sua composição molecular pode me dizer se o material é um bom ou um mau dilatador. O que é um bom dilatador? É material que quando eu esquento, ele expande rápido. É material que quando eu esfrio, ele encolhe rápido. O que é um mau dilatador? O oposto, parceiro. Um mau dilatador é aquele que quando eu esquento, ele dilata só um pouquinho e que quando eu esfrio, ele vai lá e encolhe só um pouquinho. A Eduarda está perguntando, prof, eu poderia usar a regra de 3? Eduarda, pode, tá? Por enquanto, amiga, não vamos preocupar com conta, não. Eu vou colocar a lei da dilatação, as equações para calcular, e elas são uma função de primeiro grau.
Quando é função de primeiro grau, é uma função linear, o gráfico dá uma reta, está legalizado se você souber fazer a regra de 3. Então, tem muitos problemas que dá para fazer por regra de 3, tá? Porém, os profs de física não gostam muito que você use a regra de 3, porque você vai querer usar para tudo. Mas dá, tem alguns problemas que dá sim para fazer por regra de 3. Mas aí, Eduarda, segura o tchau um pouquinho, nós só vamos mexer com conta na quarta, tá? Então, quarta-feira, tá? Nós vamos fazer conta. Vamos falar, ó, mano, esse pistão aqui é o seguinte, o pistão é de alumínio, o bloco do motor é de aço. O sem vergonha proprietário desse carro aí, ó, deixou faltar a lubrificação, teve atrito, trem dilatou, o alumínio dilata mais do que o aço aqui, ó, forçou, deu uma folga no pistão. Aí nós vamos fazer conta, tá? Aí tem alguns que dá pra gente fazer por regra de 3. A maioria dá, tá? Enfim, o que nós temos que entender, mano? Cada material, meninos, olha, dependendo das moléculas que compõem o material, nós associamos um coeficiente. E aí a gente da física, os boys da química, os meninos das engenharias, vão para o laboratório e testam os materiais. Cara, tem infinitos materiais. Se eu falo que esse pistão aqui é de alumínio, por exemplo, cara, tem vários tipos de alumínio. O alumínio raramente vai ser um alumínio puro, tá? Essa liga metálica que predomina o alumínio, tem outras coisas ali. E a gente tem infinitos materiais. A gente vai para o laboratório e esquenta eles. Tem materiais que são bons dilatadores. Quando eu esquento, ele expande muito. E tem hora que eu preciso deles. Tem materiais que são péssimos dilatadores. Eu esquento esse cara aqui e vejo ele dilatar só um pouquinho. Dependendo do que eu vou fazer, por exemplo, na engenharia mecânica, ora eu preciso de um material que seja um bom dilatador, ora eu preciso de um material que seja um péssimo dilatador. Então, meninos, o que você tem que entender? Que nós temos, para cada material, aço, cobre, tá? Ferro, chumbo, para cada material, nós vamos ter, cara, os 3 tipos de dilatação. Nós temos a dilatação linear, a superficial e a volumétrica, né? Então, nós temos um coeficiente chamado alfa, um coeficiente chamado beta e o outro chamado gama. Todas gama, né? Calma. Então, para cada material, ó, aço, eu tenho o alfa, o beta e o gama dele. Os exercícios já vão te informar isso. Então, mano, ó, tem praticamente infinitos materiais na natureza. Cara, não dá para você decorar o coeficiente de cada um. Então, relaxa que nos probleminhas, cara, na maioria das vezes, ele te dá o coeficiente ou te dá tabelinhas. Então, relaxa. O coeficiente alfa é o coeficiente da dilatação linear, tá? Então, o coeficiente alfa eu vou usar quando eu quiser calcular mudança no comprimento, tá? O coeficiente beta é o coeficiente de dilatação superficial. Então, beta eu vou utilizar quando o exercício sugerir mudança em área. E o coeficiente gama é o coeficiente da dilatação volumétrica. Cara, printa essa tela, por favor, se você puder. Então, na dilatação, nós temos, para cada material, 3 coeficientes. Alfa, beta, gama. Alfa, beta, gama, alfa, beta, gama. Então, é o alfa, o beta e o gama, tá? Alfa, beta, gama. O alfa linear, beta superficial e o gama volumétrico. Não tem que decorar isso aí, cara, tá? Mas para cada material, você vai na internet ou pega as tabelas de física, química, engenharia e acha o coeficiente linear, superficial ou volumétrico do material. Em geral, galera, a gente usa muito isso aí para quê, cara? Tá. Mano, quanto maior for o coeficiente de um material, significa que ele tende a expandir mais quando aquecido ou contrair mais quando esfriado. Então, quando eu comparar 2 materiais, tá? O que tiver o maior coeficiente de dilatação, cresce mais se eu esquentar. O viés também vale. Mano, quando eu comparo 2 materiais, o que tiver o maior coeficiente de dilatação, ele encolhe mais quando eu esfrio. Então, por exemplo, quando eu pego 2 materiais, cara, tô lá, tô trabalhando num torno mecânico, tem um eixo de aço e um de cobre. Beleza, tá? Aí eu vou lá e olho.
Esse aqui é o alfa do aço, esse é o alfa do cobre. Olha, eu só comparo aqui, ó. Dá para ver que o alfa do cobre é maior? Isso me diz que quando eu comparo cobre com aço, ele tem um maior coeficiente, me diz que o cobre é um melhor dilatador. Se eu esquentar, ele cresce mais. Ah, então se eu esquentar esses dois caras, fogo no Babilônia, os dois vão crescer, não vão? Porém, o fato do cobre ser um melhor dilatador, porque tem um maior coeficiente, te diz que ele vai crescer mais. Então, toda vez que eu comparo dois materiais, tá? E esquento eles, quem tiver o maior coeficiente, maior alfa, maior beta ou maior gama, vai dilatar mais quando aquecido. Então, isso aparece muito em questões conceituais. Então, quando eu aqueço dois materiais, quem tiver o maior coeficiente cresce mais se for aquecido. Agora, cuidado que tem um viés, hein? Mano, eu tenho aqui ó, um eixozinho de ferro, um de alumínio, te dou os coeficientes dos dois. Aí eu só comparo. Eu estou vendo que o do alumínio é maior. Isso me diz que ele é um melhor dilatador, não é assim? Se eu esquentar, ele vai crescer mais, vai. E se eu esfriar? Mano, agora olha o gelinho aqui, eu vou esfriar os dois materiais. Como que você pensa na hora de vestibulares, na hora do Enem? Pô, se eu estou esfriando, ele encolhe. Se o alumínio é um melhor dilatador, ele vai encolher mais. Ah, então peguei o bizu. Então, quando eu comparo dois materiais, tá? Quem tiver o maior coeficiente, ele encolhe também mais quando eu esfrio ele. Vinícius, olha, vai cair a conexão, hein? Temos menos de um minuto. A Lud pediu para voltar o último para dar um print. Então, peraí, Lud, tá aqui, ó. Tá? Então, printa aí, Lud, ó. Quando você aquece dois materiais, quem tiver o maior coeficiente dilata mais, tá? Beleza. E se esfriar? Se esfriar também. Quando você esfria dois materiais, quem tem o maior coeficiente também encolhe mais. Fechado? Mas, ó, vamos lá, alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o som aí. Pode perguntar aí, galera. Ó, dá um toque, eu fico aqui até a conexão cair, hein? Dúvidas aí? Dívidas? Decepções amorosas? Tranquilo? Como é que foi a prova, galera? Alguém teve dificuldade? Alguém se deu muito mal, se lascou na prova? Chama no PV aí, ministro, porque a gente precisa desse feedback. A gente não sabe como é que está o estudo de vocês